Ô, Lion! Ô, Lion! Para com isso! Para com isso! Toda vez que você tem a chance de chegar lá, diminuir a diferença, assumir a liderança, mostrar que tá na briga, pô, o Lion dá uma enfraquecida. Aí não dá, Lion. Aí o Botafogo e o Palmeiras agradecem o serviço. E o Galo também, né? Alô, Galo! Para com isso também, parte 8. Dois a mais. Dois a mais o segundo tempo quase todo. E o Atlético Mineiro, com 13 minutos de acréscimo que o árbitro deu, não conseguiu virar o jogo para cima do Fortaleza com -2. Aí fica difícil também acreditar no Galo, né? Eu sei que o Galo tá com a cabeça lá no sábado, no jogo de volta com o Vasco em São Januário. Aliás, Vasco, pelo amor de Deus também, hein? Pelo amor de Deus, tomou uma lavada do modesto São Paulo. Vamos falar aqui, o time de São Paulo não é nada demais. E o Vasco simplesmente com o time titular, todo mundo tomou-lhe uma lavada. A gente vai destrinchar esses dois jogos para você aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol. Campeonato Brasileiro continua hoje. Hoje tem jogo bom, hoje tem Fla-Flu, Flu-Fla. Procura de ingressos baixíssima decepção, especialmente a torcida do Fluminense, né? Cara, ouvi dizer coisa assim de 3.500 ingressos, eu espero que seja muito mais do que isso, né? Não é que o Fluminense mereça mais do que isso, que não tá merecendo, mas é o time do coração de vocês, torcedores tricolores. Que isso, 3.500, o time precisando de apoio para sair ali perto da zona de rebaixamento, 3.500. Aí não dá, né? Não dá mesmo. Mas vamos voltar a falar do Lion. O Fortaleza. O Fortaleza ontem teve a chance de ouro para ultrapassar o Palmeiras. O Fortaleza estava 5 pontos do líder, 2 pontos do vice-líder. Com a vitória, o Fortaleza ultrapassaria o Palmeiras e encurtaria a distância para o Botafogo para 2 pontos. Claro que o Botafogo vai jogar ainda na sexta-feira contra o Criciúma no Maracanã. O Fortaleza até saiu na frente, não demorou muito. Marinho foi lá, fez 1-0 porque o primeiro tempo foi todo do Fortaleza e porque o Fortaleza é um time melhor do que o Galo que foi a campo. Lembrando que o Galo que foi a campo foi um Galo sem os seus principais jogadores devido à semifinal, jogo de volta contra o Vasco no sábado. E o Galo já fez isso de estratégia mesmo, né? Colocar outros jogadores. Igor Rabelo jogou, outros atletas que não têm o costume de jogar atuaram. E o Galo conseguiu no segundo tempo, ainda estava 11 contra 11, né? Antes que alguém diga assim, só empatou porque tinha a mais. Não, 11 contra 11, o Galo foi lá, empatou o jogo, empatou com o gol do Fausto Vera. E aí o Fortaleza teve 2 jogadores expulsos, o Marinho e o Tinga, não foi isso? E o Galo simplesmente não conseguiu fazer mais um golzinho num time que jogava com 9 e teve oportunidade, teve chance, se enrolou com a bola, tomou a decisão errada, e aí tem 2 pontos aí, né? O Fortaleza, ele prova ser um time que realmente, na hora do vamos ver, ele está fraquejando. É o momento de o Fortaleza encostar, ele fraqueja, ele falha na missão. Isso, é claro, tem a ver com uma série de fatores, como um elenco menos numeroso e com menos qualidade do que Palmeiras e Botafogo. Sim. E tem a ver também com fatores psicológicos. O Fortaleza, toda vez que é testado em grandes momentos, ele tem mais dificuldade. Foi assim na final da Sul-Americana contra a LDU, e o Fortaleza tinha um time bem melhor que o da LDU, mas a LDU é cascuda, né? Cascuda, acostumada. O Fortaleza, na Copa do Nordeste no ano passado, sofreu muito, perdeu para o CRB na final de 2-0, foi campeão nos pênaltis, né? E o CRB, vale lembrar, é de uma divisão inferior, né? E o Fortaleza na Copa do Brasil esse ano foi eliminado pelo Vasco, e pior na Sul-Americana, que foi eliminado com 2 derrotas assim, daquelas de não se botar defeito, contra o Corinthians, que está na zona de rebaixamento. Mesmo o Corinthians que no ano passado Fortaleza tinha dado um sacode. Levou um sacode do Corinthians nos 2 jogos. Perdeu os 2 jogos.
E aí esse time do Fortaleza, que está ali entre os primeiros, eu acredito que vai pegar a vaga para Libertadores, não sei se pré-Libertadores ou Libertadores, mas eu acredito muito mais no Fortaleza, por exemplo, do que no São Paulo. Acredito mesmo. Mais no Fortaleza do que no São Paulo. Todavia, não acho que o Fortaleza é um candidato a título. Acho que se pegar G4, pega a quarta colocação. Eu vejo o Flamengo ultrapassando o Fortaleza. Em algum momento do campeonato, o Flamengo ultrapassando o Fortaleza. Vai ter jogo, por exemplo, confronto direto. Fortaleza e Palmeiras na próxima rodada. Fortaleza e Palmeiras. E Fortaleza e Flamengo. Fortaleza tem a desvantagem de atuar lá no Allianz, contra o Palmeiras na próxima rodada, mas joga contra o Flamengo no Castelão. Fortaleza não tem perdido no Castelão, isso é verdade, está invicto. Mas em alguns momentos decisivos também não tem vencido. Esse empate contra o Atlético Mineiro, ele é uma derrota na caminhada do Fortaleza, brigando por Libertadores. Não é brigando por título, não. É brigando por Libertadores, porque nesse momento, Fortaleza, com o pontinho que ele conquistou, ele está a 4 pontos do líder Botafogo. 4 pontos do líder Botafogo. Se o Botafogo vencer o Criciúma na sexta-feira, que é um resultado normal, o 4 vira 7. 7 pontos. Aí faltando 8 rodadas, acho difícil tirar essa diferença, porque também não tem o confronto direto. O Palmeiras, se o Palmeiras for lá no Alfredo Jaconi e vencer, o Palmeiras bota 4 de diferença. Então não é mais uma diferença tirável, se eu posso dizer assim, né? Em uma rodada. Não é mais uma diferença recuperável em uma rodada. E aí o Fortaleza vai realmente focar a sua briga para se manter no grupo dos 4 primeiros e garantir vaga direta na Libertadores da América. E aí não conta com Flamengo, campeão de Copa do Brasil, Botafogo, campeão de Libertadores, não precisa contar com nada disso, né? Mas enfim, uma decepção para a torcida do Fortaleza. E também o Galo é outra decepção. Me desculpem aqui. Jogou com um time alternativo. Tinha tantos jogadores do plantel que a gente considera titular e outros do plantel alternativo. Não interessa. Jogou com 11 contra 9 durante boa parte do jogo. Mesmo 11 contra 10, o Galo tinha a obrigação de fazer aquela pressão, né? Agora 11 contra 9, com 13 minutos de acréscimo. Você não assustar o goleiro João Paulo, aí é demais. O Atlético Mineiro, eu confesso a vocês, tem time para bater no River Plate. Mas do jeito que tá jogando algumas partidas, eu duvido que consiga, porque era um jogo para o Atlético Mineiro encostar ali no G6, G7. Era um jogo para o Galo encostar. E o Galo perde mais uma vez uma grande oportunidade de pontuar num cenário raríssimo para o Galo, extremamente favorável. Extremamente favorável. Claro que a cabeça tá no jogo de Copa do Brasil, é um Galo copeiro, um Galo semifinalista de Copa do Brasil, que tem uma vantagem contra o Vasco, tá? Venceu por 2-1, e é um Galo semifinalista de Libertadores. Não dá pra gente reclamar do Galo, mas no Campeonato Brasileiro tem virado realmente galinha, essa é que é a verdade. Falando em semifinal de Copa do Brasil, o Galo viu o jogo do Vasco e gostou. O adversário do Galo no sábado tomou um vareio do São Paulo. O Vasco começou até bem, né? Mas esse negócio de botar Payet e Felipe Coutinho juntos, isso não dá certo, isso não tem como dar certo, porque o Payet é lento, o Coutinho é lento, mas o ritmo do Coutinho não é mais aquele ritmo de 10 anos atrás. Então são dois jogadores que pensam o jogo, não vão ficar dando combate e tal. E aí o Payet, na hora que tá lá no campo de defesa, erra um passe, gol do São Paulo. Né? E falha de quem nunca falha, que é o Léo Jardim. O Léo Jardim é o principal jogador do Vasco já há 2 temporadas. É o goleiro que mais trabalha, é o goleiro que tem mais defesas difíceis no Campeonato Brasileiro. Também pudera, né, com uma zaga dessa do Vasco. E aí o Léo Jardim tomou embaixo das pernas um frango. O chute foi forte do Luciano, mas foi frango, né? Foi frango. E aí depois 2 gols do Lucas, que é um jogador que vive de lampejos, né? Joga muito bem em partidas sem importância e joga bem abaixo em partidas que deveria jogar bem, como Libertadores, Copa do Brasil. Então o Lucas falhou bastante em 2024, pode ter sido muito decisivo em 2023, mas o ano virou, o tempo passou
E o Lucas tem sido um jogador importante nos jogos que não valem muita coisa. Vale 3 pontos para São Paulo. São Paulo ficar grudadinho ali, garantindo vaga na Libertadores, seja pré, seja direta, para o ano que vem. Tá 1 ponto do Flamengo, que joga hoje contra o Fluminense. Flamengo pode ter desfalques, né? Pode ter. Fez uma estratégia para trazer os jogadores uruguaios, que aliás não jogaram nada. Arrascaeta, De La Cruz e o Varela, uma lástima na seleção uruguaia, né? Não sei se vão continuar sendo essa lástima no Flamengo, porque tá muito mal com a camisa da seleção. Aliás, o Uruguai teve uma queda brusca depois do problema lá com o Marcelo Bielsa. E vai jogar com o Fluminense, que também está desfalcado. Tem problemas o Fluminense, né? O Serna, o Marcelo, o Keno, que são jogadores importantes que podem desequilibrar e não estarão nesse jogo. Agora, o que mais me assusta é como a torcida do Fluminense está abandonando o Fluminense. Isso não pode acontecer. Eu soube que há 2 dias, 3 mil ingressos. 3 mil ingressos, o que é isso? Isso aí nem se você tiver na última colocação rebaixar 3 mil ingressos no Maracanã, num clássico. Você não pode se diminuir dessa forma diante do rival. Até porque não tem mandante e visitante. Fla-Flu dividem a gestão do Maracanã. Então a torcida do Fluminense precisa dar uma resposta. Não é possível, porque é um jogo decisivo. O Fluminense perdendo para o Flamengo e o Corinthians pontuando, o Vitória pontuando, o Fluminense volta para o pesadelo. Volta para o pesadelo. A torcida não pode abandonar o Fluminense. Isso não pode acontecer. Um jogo em que o Flamengo está embalado, né? Pode ter perdido até esse embalo com a data FIFA, porque é oba-oba, né? É o Felipe Luiz, que não tem nada de especial em termos técnicos, é um treinador muito jovem, né? Mas mudou pelo menos o clima, né? Um cara que é amigo de muita gente, jogou com muita gente há pouquíssimo tempo, então tem essa coisa do oba-oba. Mas eu não acho que vai durar para sempre. De repente, Fla-Flu, pode ser que o Flamengo vença, é favorito, né? Para encostar ali nos líderes Botafogo, Palmeiras, encostar ali no Fortaleza, tem um jogo a menos contra o Inter no Beira-Rio, mas clássico é aquilo. Pode acontecer do Fluminense com 3 mil pessoas lá gritando, vencer o jogo, né? E o Flamengo já ir mal para esse jogo contra o Corinthians, decisivo no domingo, 4 horas. Botafogo e Palmeiras só secando, né? Estão só olhando, secando. Secaram ontem o Fortaleza, deu certo, vão secar hoje o Flamengo. Vamos ver se vai dar certo. O Botafogo joga na sexta, o Palmeiras joga no domingo e a gente está aqui no Dois Toques reverberando tudo o que acontece no futebol brasileiro, tá certo? Eu fico por aqui, um abraço grande para vocês e até a próxima.